Boa noite, peregrinos! Quem é peregrino aqui, levanta a mão. Maravilha. Quem é turista aqui, levanta a mão. Não, não pode. Não pode levantar a mão. Turista não. Misericórdia. Quem é turista, fala misericórdia aí. Misericórdia. Oh, misericórdia. Só Jesus na causa mesmo, não? Vocês inventam cada uma, não? Galera, eu quero conversar com vocês dentro do texto bíblico que está lá em Lucas, e eu peço que você foque muito nisso. Não perca aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Vocês, peregrinos, que querem se manter firmes nesse caminho, não querem se desviar desse caminho, porque o peregrino é aquele que caminha no caminho do Senhor, caminho de vida, não está aqui brincando nesse mundo, ele tem um alvo, e ele não quer perder esse alvo de vista. E para isso eu quero convidar você a ler comigo, o texto está lá em Lucas capítulo 9. Lucas 9, versículos 28 a 37. A gente vai ler esse texto inteiro para a gente entender um pouco a pegada. Para a gente entender um pouquinho a pegada do que está acontecendo, o que está rolando nesse texto aqui. Lucas 9, de 28 a 37. Você pode abrir no seu celular aí, ou você pode também acompanhar aqui na leitura aqui do texto, aqui comigo, aqui no telão. Lucas 9, 28 a 37. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Presta atenção nessa história aqui, que eu acho que vocês vão se identificar aqui. E o meu objetivo é que você possa se identificar mesmo nessa história. Cerca de 8 dias depois. 8 dias depois do quê? Depois que Jesus tinha falado para os seus discípulos: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus tinha falado essas palavras para os seus discípulos, que eram peregrinos nesse mundo. Ele falou assim: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Daí aqui o texto continua. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte. Ele subiu num monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam caindo de sono, porque eles tinham dormido tarde no Arena Camp, né? Mas, conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse, olha a brilhante ideia de Pedro: mestre, bom é estarmos aqui. Vamos fazer um acampamento, façamos 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: este é o meu filho, o meu eleito. Escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados. E naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. No dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Deus, acabamos de ler a Tua palavra aqui, Senhor. Que ela não seja só uma história lá de trás,
mas que ela venha estar falando profundamente ao nosso coração hoje. Que o Senhor fale hoje com a gente. Que o Senhor mande o teu recado, Deus, a cada um de nós aqui, nessa noite, Deus. Fala conosco. Queremos ouvir a tua voz. Ó Deus, queremos escutar o recado que o Senhor tem para nós nessa noite, Deus. Por isso, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Galera, fala a verdade. Foram 4 dias inesquecíveis. 4 dias intensos. Quanta coisa aconteceu naqueles dias. 4 dias, gente. A gente acordava junto. A gente brincava junto. A gente tomava café junto, a gente almoçava junto. A gente brincava. A gente adorava junto. A gente louvava a Deus junto. A gente se alegrava na presença de Deus junto. A gente estava fazendo tudo junto. Que tempo bacana, que tempo gostoso. Que tempo especial. Foram 4 dias muito intensos. Pelo menos para mim foi. Foi intenso para você também? Amém, amém. Dias intensos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Nesses 4 dias, você se alegrou bastante? Você cansou bastante? Você adorou bastante? Você ouviu Deus falar ao seu coração? 4 dias abençoados. 4 dias abençoados. Se a gente for olhar um pouquinho, era um momento assim, vamos dizer assim, diferente do que a gente vive no nosso dia a dia. Era um momento especial, porque vamos falar bem a verdade, a gente não vive no nosso dia a dia no acampamento. O nosso dia a dia não é o acampamento, o nosso dia a dia é na nossa casa, na nossa escola, na faculdade, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Então esses dias eram dias especiais. Era a mesma coisa como se a gente estivesse subindo no monte. É a mesma coisa como se a gente Jesus estivesse chamando a gente, que nem chamou Pedro, João e Tiago. Falou assim, venham para o monte que eu quero orar, eu quero estar na presença do Pai, eu quero buscar Deus. E daí, aqueles discípulos foram com Jesus, e lá tiveram uma experiência gloriosa. Lá Deus falou com eles. Lá o próprio Deus falou, eles estiveram no meio de uma nuvem naquela montanha, e o próprio Deus falou assim, esse é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Escutem o que ele diz. Foi isso que aconteceu com a gente estava nesse monte. A glória, a alegria, tudo gostoso, tudo intenso, a gente estava vivendo. Imagine, hora silenciosa com Deus, louvores, palavra, pequenos grupos para vocês ali abrirem o coração e Deus tratar o coração de vocês. E a gente falava de Deus nesses 4 dias. Mas, a gente tem que descer do monte. E a gente tem que viver a nossa vida, o nosso dia a dia, e voltar para a nossa rotina. A gente não está mais com a galera no nosso dia a dia. A gente não está mais com a turma. A gente não está mais pulando no meio do louvorzão. Que alegria! Isto é, quer viver? Não, a gente não está mais. A gente está agora na nossa rotina diária. Sendo redundante, né? Rotina diária, né? Mas a gente está na nossa rotina de ter os nossos afazeres, estar na nossa casa. Alguns talvez estejam de férias, outros estão voltando aos seus estudos, à escola ou à faculdade, ou alguns já voltaram ao trabalho, alguns já voltaram com certeza, né?
ao trabalho. A gente precisa descer do monte. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É no pé do monte que é o dia a dia do peregrino. O dia a dia do peregrino não é no monte, não são nos acampamentos, não são nas vigílias, não são nos congressos. Por mais que o peregrino ele passe por esses dias, ele tem esses dias. Mas o dia a dia do peregrino é quando ele desce do monte, e lá tem muita coisa para fazer. Se a gente for ver depois na sequência do texto, quando os discípulos desceram do monte, já tinha gente endemoniada para expulsar demônio. Já tinha gente pedindo para Jesus orar para curar. Já tinha trabalho para os discípulos fazerem. Gente, e aí volta as atividades do dia a dia. O que aconteceu com a gente foi muito parecido com o que aconteceu com os discípulos. Jesus havia levado seus discípulos para uma experiência. E eles tiveram uma experiência sobrenatural com Jesus. E eu tenho certeza que Jesus levou cada um de nós aqui para termos uma experiência com Ele. Mas a partir de terça-feira, sendo mais específico, terça-feira à tarde, nós descemos desse monte. Era tão gostoso lá. Quem gostou bastante? Nossa. E era tão bom. E pensa uma coisa, era tão bom que aconteceu uma experiência meio parecida com o Pedrão. E o Pedro sempre dá uns bola fora, né? E daí Jesus, ele se transfigura, ele começa com o seu rosto, começa a brilhar, as suas roupas começam a brilhar, eles têm uma experiência gloriosa com Deus, e daí Pedro vê aquilo, e ele para e vira para os outros também, viu, vamos fazer 3 barracas aqui, uma para Jesus, outra para Moisés, outra para Elias, vamos fazer um grande acampamento aqui em cima, e vamos ficar aqui em cima, e daí o texto fala que Pedrão não sabia o que ele estava dizendo, porque eles precisavam descer. É preciso descer. É no pé do monte que é a caminhada do peregrino. É aqui embaixo que nós vivemos. E é aqui embaixo que tanto eu como você nós travamos as maiores batalhas da nossa vida. Não é lá no acampamento. Não é no alto do monte que as batalhas são travadas. Lá no acampamento, no monte, é a glória, é bênção. No máximo, um líder de quarto ou outro, um líder de PG ou outro, tem que ficar atrás de um ou outro para não ficar ficando lá, né? Porque quem ficar, vai ficar no arrebatamento também. Tá? Fica a dica, vamos fechar aqui. Beleza? Quem concorda, diz amém aí comigo. Aê! Aê, bênção. Mas é aqui no pé do monte que as coisas acontecem. É aqui no pé do monte, no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho. Lá na faculdade que as coisas começam a pegar para a gente. E aí que a gente vai mostrar quem realmente a gente é. Se somos turistas desse mundo, estamos só turistando, ou se somos verdadeiros peregrinos que sabemos para onde estamos caminhando. E é nesse ambiente do pé do monte, do nosso cotidiano, da nossa rotina, que a nossa fé é provada. É nesse ambiente que nós somos colocados à prova. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas de terça-feira até hoje é sábado, quarta, quinta e sexta, 3 diazinhos só. Você já teve algumas tentações, algumas lutas que você teve que enfrentar? Eu não quero te desanimar, mas saiba de uma coisa, a tendência é piorar.
Porque outro Arena Camp, só o ano que vem. Mas tem outras coisas acontecendo no meio do caminho, tá? Vocês podem ficar ligados aí, tanto no Nitro como no 360. Vai ter bênção aí no meio. Vai ter um... Vai ter uns montes para vocês subirem aí, pode ter certeza, vai ter uns montes para vocês serem levados aí no meio do caminho. Mas é nesse nosso dia a dia, gente, que a gente enfrenta as nossas batalhas. E aí que a nossa fé é colocada em prova. E aí que a nossa vida com Deus, tudo aquilo que Deus fez lá no monte é colocado em prova. E para a gente não perder aquilo que Deus fez, porque eu tenho certeza, eu tenho plena convicção que Deus fez algo na sua vida. Eu tenho plena convicção que alguma coisa Deus falou ao seu coração. Mesmo se você tenha passado o acampamento inteiro distraído ou distraída, alguma coisa Deus falou com você. Talvez você não tenha nem lembrado, nem tenha sabido o que é, mas talvez na semana que vem, amanhã, depois, você vai se lembrar e vai falar assim: puxa, Deus falou comigo. Mas para que isso não se perca, para que essa chama, lembra da fogueira? Para que essa chama que queimou no nosso coração não se apague, porque eu não quero que essa chama se apague do seu coração. Eu tenho certeza que os seus líderes de PG não querem isso para você. E eu tenho certeza que se você precisar de ajuda, você pode procurar seus líderes de PG. Você pode procurar os equipantes do acampa. Você pode procurar o pastor Gui, a Elaine, o Gui Calado. Mas procure ajuda. Não deixe essa chama que o Espírito Santo colocou no seu coração se apague. E para que isso não aconteça, para que essa chama não se apague, eu quero pegar esse texto que nós falamos e dar 3 conselhos para vocês. Quero dar 3 conselhos para você essa noite. Primeiro conselho: caminhe com quem sobe montanhas. Ande com essas pessoas. Caminhe com quem sobe montanhas. Olha o que o texto nos diz. Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para quê? Para orar. Jesus chamou seus discípulos. Vamos subir? Vamos ter algo mais com Deus? Vamos ter uma experiência maior com Deus? Então Jesus chama esses 3 com o propósito de orar, de buscar a presença de Deus, de buscar a face de Deus na sua vida. Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago. Com quem você tem caminhado? Daí talvez você possa estar até pensando assim: como assim com quem eu tenho caminhado? Talvez você esteja até pensando o seguinte: mas Gui, se Jesus falou comigo, né? Lembra aquele lance da vela? Quem foi lá no acampa? De você abençoar o outro, levar a luz de Jesus para o outro. Tá, eu tenho que andar com essa pessoa, eu tenho que viver com essa pessoa. Uma coisa, guarde uma coisa no seu coração. Uma coisa é estarmos nesse mundo. A gente falou disso no acampa. E como nós estamos nesse mundo tem peregrinos e tem turistas. Outra coisa é caminharmos juntos. É vivermos juntos. É compartilharmos as mesmas coisas juntos. Você pode viver, afinal de contas, com o seu colega lá da escola, mas você não vai ter a vida que ele tem. Você não vai trilhar os mesmos caminhos que ele trilha. Por quê? Porque você quer abençoar a vida dele. E não entrar na onda dele.
Porque você quer fazer diferença na vida dele, não que ele apague a chama que está acesa no seu coração. Por isso, caminhe com quem sobe montanhas. O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Não adianta você se enganar. Não, Gui, eu estou de boa. Não, eu estou firme aqui. Eu vou andar com esse povo. Você tem que andar com quem te leva para cima. Amigos, guarda isso, amigos são como elevador. Ou ele te leva para cima ou te leva para baixo. Amigos são como elevador, ou eles te levam para cima ou te levam para baixo. Se você é amigo, você fala assim: puxa, mas eu gosto daquele cara, eu gosto daquela menina, puxa, são parças, são gente bacana. Então você leva ele para cima. Mas não entra no elevador dele para te levar para baixo. Caminhe com quem sobe montanhas. Às vezes a vida do peregrino é difícil. Porque se a gente vê que a gente está no meio de uma galera que não quer nada com Deus, ou você vai andar com essa galera e de repente você não vai querer mais nada com Deus, aquela chama vai se apagar do seu coração, ou você vai ter que se afastar dessa galera. E às vezes a gente reduz o nosso grupo de relacionamentos. A vida do cristão é uma vida de renúncias. E às vezes a gente precisa sacrificar até relacionamentos para se manter firme com Deus. A gente precisa abrir mão de algumas amizades que são como aquele elevador que só te leva para baixo, para você se manter puro diante de Deus. E eu queria que disso que eu estou falando você guardasse uma coisa muito importante. Você nunca subirá montanhas se só caminha com quem vive nos vales ou desce ladeiras. Eu vou repetir. Eu acho que dá para você repetir. Você consegue ler aqui o que está escrito? Vamos lá? Vamos todo mundo junto? Você nunca subirá montanhas se só caminha com quem vive nos vales. Por isso, caminhe com quem sobe montanhas. Jesus chamou os seus discípulos para uma experiência gloriosa, marcante, espiritual na vida deles. E aquilo não podia ser apagado da vida deles. Não deixa a chama que o Espírito Santo acendeu no seu coração ser apagada. Caminhe com quem sobe montanhas. Segunda dica que eu quero passar para vocês nessa noite. Esteja sempre conectado com o eterno. Esteja sempre conectado com o eterno. A palavra de Deus nos diz o seguinte: e subiu o monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, olha só, enquanto ele estava em oração, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. Enquanto ele orava, a oração, ela nos conecta com aquilo que é eterno. A oração liga. A oração nos liga a gente, liga você, nos liga aquilo que é eterno, liga o finito, liga essa terra com a eternidade. Você já se conectou com o eterno? Tem uma maneira muito simples da gente fazer isso, quando a gente dobra os nossos joelhos. Se você dobrar os seus joelhos e se colocar diante de Deus,
você está se conectando com aquilo que é eterno. Existem situações na nossa vida que você vai falar assim: não tem jeito isso, é humanamente impossível. E eu digo para você, existem situações na nossa vida que realmente é humanamente impossível. Mas para aquele que é eterno, é totalmente possível. Por isso precisamos orar, por isso precisamos buscar a Deus e nos conectar com aquele que é eterno. Gente, conheço histórias maravilhosas de homens e mulheres de Deus que se conectaram com o eterno e viveram experiências gloriosas. Gloriosas. Conta uma história, o Alisson está aqui, que está no seminário, lá naquele seminário, lá em Campinas, Alisson, que eu fiz, o Gui Calado fez, que o Alisson está fazendo. Tem um prédio lá chamado Prédio Raquel, que é um prédio lá onde antigamente os seminaristas moravam lá, dormiam lá. E conta uma história que tinha um seminarista, ele era homem de oração. Ele era um homem de oração. E de repente os colegas foram chamar ele para alguma coisa. E a porta estava entreaberta, estava uma frestinha da porta aberta. E justamente aquele horário era o horário dele estar orando. E o pessoal foi chegando ali pelo corredor ali, viu a porta lá. E quando chegam perto da porta, antes de abrir a porta, oram pela fresta. Aquele homem de oração. Aquele jovem de oração. Ele estava de joelhos. E eles olham pela fresta antes de chamar ele, porque percebem que ele está orando. Só que eles notam algo diferente naquele jovem. Ele estava brilhando. Ele estava resplandecendo. Já ouvi histórias de homens e mulheres de oração que tiveram experiências sobrenaturais com Deus, porque eles não estavam somente ligados aqui, somente conectados aqui na terra, mas eles estavam conectados com aquilo que é eterno. Talvez você esteja passando por alguma situação, ou você esteja vivendo algo na sua vida, que você precise de uma intervenção de Deus na sua vida, quer seja na outra pessoa, ou quer seja com você. Eu quero desafiar você a ter uma experiência com aquilo que é eterno, e se conectar com Deus, através de uma experiência de oração. Esteja sempre conectado com o eterno. Você não quer que a chama que um dia se acendeu, foi acesa no seu coração pelo Espírito Santo lá no acampamento, se apague? Se você não quer isso, se conecte, esteja conectado com o eterno. Lá em Lucas ele relata que, sobre o batismo de Jesus, ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu. Enquanto ele orava, o céu se abriu. Você quer que o céu se abra na sua vida? Eu não sei como está a sua casa, não sei como está o seu relacionamento com seus pais, com seus irmãos, não sei quais são as suas expectativas quanto ao amanhã, quanto à faculdade, trabalho, relacionamentos, eu não sei, mas talvez você precise que o céu se abra sobre a sua vida. E às vezes a gente quer que tudo aconteça, mas a gente não está se conectando com o eterno, e a gente quer que o céu se abra, e a gente não está se conectando com o eterno. Talvez Deus esteja chacoalhando você nessa noite, para tirar um pouquinho você da zona de conforto,
para te tirar muitas vezes daquela área gostosa do seu comodismo, para começar a experimentar, a ter experiências de Deus na sua vida através de uma vida de oração. Muitas vezes a gente quer que o milagre aconteça, a gente quer que o céu se abra na nossa vida, mas nós não estamos nos conectando com o eterno. Eu tenho certeza que se você começar a ter uma vida de oração, a se conectar com o eterno, você vai ter experiências na sua vida. O céu vai se abrir na sua vida. Se um dia você quiser saber mais sobre algumas experiências, eu tive algumas experiências na minha vida. A gente pode marcar, de repente, um café junto, um suco junto, um lanche junto, a gente pode bater um papo. E a gente trocar algumas figurinhas e falar que Deus, Ele quer se manifestar de uma maneira mais poderosa na sua vida. Jesus chamou os discípulos para subirem o monte, para darem um passo a mais nessa intimidade, nessa comunhão com Ele. Por isso, esteja conectado com aquilo que é eterno. Se você quer que o céu se abra na sua vida, então comece a ter uma vida de oração. A oração faz o céu se abrir, pois conecta a nossa humanidade à eternidade. Você pode repetir isso? Vamos lá? A oração faz o céu se abrir, pois conecta a nossa humanidade à eternidade. Amém. Terceiro conselho: sigam apenas a voz de Jesus. Olha o que o texto nos diz, e dela, do texto fala, e dela, da nuvem, veio uma voz que dizia: esse é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. É o próprio Pai, o próprio Deus falando a respeito de Jesus, e Ele falando para os seus discípulos: esse é o meu filho, esse é verdadeiramente o Filho de Deus, a quem eu separei para essa obra. Escutem o que Ele diz. Muitas vezes a gente quer ser feliz, e não tem problema nenhum em querer ser feliz. O problema é quando a gente começa a buscar a felicidade a qualquer preço. E por conta disso, a gente começa a escutar algumas pessoas que falam: ah, fulano, ele sabe o caminho da felicidade. Ah, fulano sabe, aquela minha amiga, aquele influencer. Ah, de repente aquela pessoa, lá naquele vídeo fala tal coisa. E a gente começa a ouvir muitas vozes. Tem muitos amigos, muitos colegas que falam assim: ah, a gente tem que fazer isso. Ah, isso que é legal para a gente. Puxa, se você não fez isso ainda? Ah, você não sabe o que você está perdendo. Então, de repente, a gente começa a ouvir muitas vozes. E a gente fica perdido. E a gente se perde. Porque um fala assim: vem para cá que aqui é legal. Outro fala: vem para lá. De repente você está para lá, vem para cá. E você está em busca da felicidade, mas está perdido, porque você não vai encontrar desse jeito. Sigam apenas a voz de Jesus. Escutem o que Ele diz. Te digo até uma coisa. Eu sou falho, eu sou pecador. Se eu estou falando alguma coisa aqui para vocês, você pode abrir sua Bíblia e ver: é isso mesmo? Se não for isso, esqueçam o que eu falei e sigam o que a palavra de Deus está falando. Lá em Atos conta a história dos crentes de Bereia, os bereanos. Diz que esses eram mais nobres, e esses, eles tudo que Paulo falava, eles falavam: o que é isso mesmo? Ah, beleza, está dentro aqui das Escrituras. Ah, tá, beleza, está de acordo. Não se deixem levar, muitas vezes, por teologia de internet. O peregrino não se deixa levar por essas coisas, ele escuta apenas uma voz, é uma direção, apenas uma direção. E a palavra de Deus, essa voz, a gente só vai ouvir através da palavra de Deus. Não tem como você ouvir essa voz através de qualquer outra coisa, se não for através da palavra de Deus. Nós acabamos de cantar aqui, que nós temos o mapa.
Nós sabemos esse caminho para chegar lá, porque nós somos peregrinos que têm esse mapa, e nós temos o mapa da vida eterna, que é a palavra de Deus. Jeremias 17, versículo 9 fala: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Existem pessoas que falam assim: então tá bom, pastor Gui, eu não vou ouvir os meus amigos, mas eu vou seguir o meu coração. Maior furada que você vai entrar na história. Existem aqueles filmes, não sei se você já viu o filme, é super bonito, tá? Deixa eu falar para vocês, é super bonitão. Assim, e principalmente as meninas gostam, né? De repente, tá aquela cena, aquele cenário maravilhoso de fundo, né? Cenário assim, top, o lugar maravilhoso. E aquele cara que fala até com uma voz bonita: siga o seu coração. E você fala: é isso mesmo. E eu vou falar: é isso mesmo, para você quebrar a cara. É isso mesmo. A palavra de Deus fala o quê? Enganoso é o quê? Enganoso é o coração. Se você se deixar levar pelas vozes desse mundo, pelas vozes dos seus amigos, por mais bem intencionados que eles sejam, ou pela própria voz do seu coração, eu sinto em dizer, você vai entrar numa furada. Porque se você seguir apenas a voz de Jesus, com certeza é caminho de vida para você. A Bíblia é o GPS do peregrino, apontando sempre em direção à vida eterna. Vamos repetir de novo aí? Vamos lá? A Bíblia é o GPS do peregrino. Amém. Amém. Gente, essa é a vida do peregrino. Essa é a vida do peregrino. Caminhando em direção à vida, rumo à eternidade. Com o GPS sempre apontando o caminho. Às vezes a gente erra a rota. E daí o GPS bíblico ele faz o quê? Redirecionando o caminho. É por aqui, Guilherme. Mas eu achei que eu estava indo bem por esse lado. Não, por ali. Ele sempre vai te conduzir a esse caminho de vida. A esse caminho de vida. Ele sempre aponta para Jesus. Porque o próprio Senhor Jesus falou o quê? Eu sou a e eu sou a. Você quer estar no caminho certo? Não existem outros caminhos que levam a Deus. O pessoal desse mundo fala: todos os caminhos levam a Deus. Olha, mais uma furada. A primeira furada: siga o seu coração. Segundo caminho: todos os caminhos levam a Deus. Pode descartar todos aí. Mas sigam apenas a voz de Jesus, porque Ele é o caminho. Ele é o caminho, não é um caminho qualquer. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Você quer ter vida e vida em abundância? É só com Jesus. É só com Ele. Assim, a vida do peregrino não é apenas nos montes, não é apenas nos acampamentos, mas é nos vales, nos momentos difíceis, no nosso dia a dia, na nossa rotina. A vida do peregrino muitas vezes é no nosso ordinário. O ordinário é aquilo que não é o extraordinário, tá? Só para vocês, né? Extraordinário, ordinário. O ordinário é o comum da vida. E a vida do peregrino é muito mais no ordinário. É muito mais no nosso dia a dia, é muito mais nas nossas rotinas. Mas mesmo no ordinário, mesmo do ordinário, você pode se conectar à eternidade.
algumas das maiores experiências minhas com Deus, por mais que eu tenha muitas experiências boas em acampamentos, em congressos, em eventos, minhas maiores experiências com Deus foram quando eu estava sozinho em casa. Só eu e Deus. Ou na minha casa, ou no meu gabinete na igreja, quando eu estava fazendo minha devocional. Uma das maiores experiências que eu tive, eu estava na igreja. Era uma manhã comum. Uma manhã comum. Uma manhã ordinária. Eu estava sozinho na igreja, sozinho. E eu olhei para a igreja, para os bancos vazios da igreja, e eu comecei a olhar e pedir: Deus, enche esses bancos. Eu não estava aqui, nesse lugar, nesse prédio, tá? E eu fiz essa oração e eu comecei a ler a Bíblia. E parecia que aquelas palavras estavam saltando da Bíblia nos meus olhos. E vinha e batia aqui no meu peito. E eu senti como se aquela sala, aquele lugar onde eu estava, começou a ficar com um clima tão denso, um ar tão pesado, parecia, não estava, mas parecia que havia uma fumaça naquele lugar. E eu comecei a sentir uma presença tão forte de Deus ali naquele lugar. E eu tive a plena convicção no meu coração, eu tive a plena convicção como se Deus estivesse falando: eu estou aqui. E a única coisa que eu conseguia fazer era adorar o Senhor, porque nem pedir nada eu não tinha coragem de pedir para Deus. Porque aquele ambiente estava carregado da presença de Deus. E eu só conseguia adorar o Senhor porque Deus estava ali. Quando nós nos conectamos com o que é eterno, Deus vem e se revela a nós. Nós não precisamos, muitas vezes, estar em volta da fogueira para a chama queimar no nosso coração, porque no seu ordinário, no seu dia a dia, Deus pode falar com você. Nos seus momentos devocionais, Deus pode falar com você. Por isso o peregrino não pode ficar esperando subir sempre nos montes, ir sempre nos acampamentos, ir sempre nos congressos, mas o peregrino é aquele que tem a sua experiência com Deus, mesmo nos vales, mesmo nos lugares mais escuros, mesmo no seu dia a dia mais comum. Foi num dia comum, enquanto Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro, que ele viu uma sarça ardente e Deus falou com ele. Foi numa noite comum, uma noite como qualquer outra, que Samuel, ainda um moço, jovenzinho, ainda menino, ele se deitou para dormir, e Deus falou com ele: Samuel, e ele falou: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Foi num dia comum que um pescador chamado Pedro estava recolhendo as suas redes, depois de uma pescaria comum, que Jesus passa por ele e fala: jogue as redes, e eu vou fazer de você pescador de homens. Foi numa tarde comum, ensolarada, mais para o interior, na cidade de Itapetininga, que eu estava fazendo a minha devocional. Uma devocional
sozinho em casa. A Júlia estava na escola, a Elane tinha saído, eu tinha aproveitado o momento para fazer uma devocional. Falei, já que eu estou sozinho, eu vou aproveitar para orar, para ler a Bíblia. E foi nessa tarde comum, nessa tarde ordinária, que o extraordinário aconteceu. Deus falou comigo através de uma devocional e me chamou para o ministério pastoral. Não despreze os dias ordinários. Não despreze os vales. Não espere sempre os montes. Mas no ordinário você pode experimentar a presença de Deus. Mas no seu dia a dia você pode ter a chama que um dia foi acesa no seu coração, aquecida ainda mais forte. Concluindo, o Salmo 39, versículo 3, ele fala: o coração me ardia no peito, enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. O coração me ardia no peito. Enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. Não deixe que a chama se apague. Mesmo sem fogueira, seu coração pode queimar. O seu coração pode arder. E um fogo pode se acender dentro do seu peito. Quando você buscar o Senhor, mesmo nos vales. Mesmo quando você está sozinho no seu quarto. Mesmo quando você estiver no seu trabalho. Você pode buscar o Senhor e Ele vai falar com você. Não deixe nunca essa chama se apagar do seu peito. Em nome de Jesus. Amém. Quero orar com você. Enquanto isso, o grupo de louvor vem à frente. Eu não sei como que você está hoje. Pode ser que do acampamento de terça-feira até hoje, no sábado, algumas coisas tenham acontecido que a chama talvez tenha enfraquecido um pouquinho no seu coração. Mas que esses conselhos que a gente viu na palavra de Deus possam estar queimando no seu coração. E que a partir de hoje você siga esses conselhos. E não deixe essa chama se apagar nunca. Se de repente alguma coisa aconteceu no meio do caminho, se de repente essa chama está querendo se apagar, eu quero orar com você. Se você estiver com a chama acesa, eu quero orar com você. Feche seus olhos, baixe sua cabeça um pouco. Deus, nessa hora nós queremos nos conectar com a eternidade, Deus. Nós queremos, ó Deus, que a voz do Senhor encontre lugar na nossa mente, no nosso coração. Deus, não permita, Deus, que um dia aquela chama que se acendeu, Deus, no peito, no coração de jovens e adolescentes aqui, ó Deus, venha se apagar, Deus. Mas, ó Deus, que os momentos que nós tivemos, ó Deus, nos montes, que os momentos que nós tivemos nesse acampamento, que os momentos em que experimentamos a glória do Senhor, ó Deus, sejam momentos que venham sim, ó Deus, a nos fortalecer na caminhada, mas que nós como peregrinos não venhamos a viver apenas desses momentos, ó Deus. Nos ensina, Deus, a caminhar nos vales. Nos ensina, Deus, a caminhar, ó Deus, no nosso dia a dia, na nossa rotina. Nos ensina, Deus, a viver no nosso ordinário. Porque no ordinário da vida o Senhor ainda quer fazer maravilhas. Porque no nosso dia a dia o Senhor quer se manifestar a nós. Ó Deus, assim como tantos servos do Senhor, que foram em situações comuns, no seu dia a dia, que experimentaram mais do Senhor. Ó Deus, que cada um desses jovens e adolescentes possa experimentar mais do Senhor, no seu dia a dia,
na casa deles, no dia a dia deles, nos momentos de devocional, nos momentos de leitura da palavra, ó Deus, nos momentos em que simplesmente eles fecham os olhos ou dobram os seus joelhos e se conectam com a eternidade, que os céus possam se abrir sobre a vida deles, ó Deus, e que eles possam experimentar mais do Senhor na vida deles. Deus, que a chama do Teu Espírito Santo possa estar queimando no coração de cada um aqui, Deus. Que a chama do Teu Espírito Santo possa estar, ó Deus, fortalecendo a vida dos meus irmãos, para que vivam, ó Deus, uma vida de santidade ao Senhor, para que vivam, ó Deus, uma vida de consagração ao Senhor, para que vivam uma vida que possa estar buscando o Senhor, e que possam experimentar a glória do Senhor na vida deles, ó Deus. Fortalece, Deus, a vida de cada um, aviva, Deus, que essa juventude, Deus, a juventude arena, seja conhecida, Deus, por um verdadeiro avivamento do Senhor no nosso meio. Jovens e adolescentes que amam o Senhor acima de tudo, que repudiam, que vivem, ó Deus, fugindo do pecado, que repudiam, ó Deus, a vida de pecado, mas que buscam uma vida de santidade, que buscam uma vida de amor ao Senhor, ó Deus, e que não abram mão dessa vida por nada, mas que amem ao Senhor acima de tudo. Faz isso no nosso meio, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a gente possa, ó Deus, assim como nessa canção que nós vamos acabar de cantar agora, Deus, cantar agora, que a gente possa estar sempre limpando a nossa casa, arrumando a mesa, para que o Senhor venha e se assente conosco à mesa, para que no nosso dia a dia a nossa casa esteja limpa, arrumada e perfumada, para que a glória do Senhor venha e nos enche e nos preenche, para que o Senhor venha, ó Deus, e tenha comunhão conosco e nós com o Senhor. Se assenta na nossa mesa, Deus, nós arrumamos a mesa nessa hora, em nome de Jesus, amém. Vamos colocar em pé, vamos cantar essa canção. Quem é este que vem nos abraçando? E quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio e ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é este que vem nos abraçando? Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio e ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. E ele entrou em casa, e ele está na mesa, e ele nos observa, sabe que o esperamos, e a partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir o pão, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz,
preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Ele entrou em casa e Ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. No lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. No lugar e reconhecemos quem Tu és. Reconhecemos. E nós Te damos toda a honra. E nós Te damos toda a glória. E ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. E ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Vocês, e nós Te damos toda a honra. E ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. E ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. E nós Te damos toda a honra. E nós Te damos toda a glória. E ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. E ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. As vozes. E nós Te damos toda a honra. Quero só ouvir vocês. De novo, nós Te damos toda a honra. E nós Te damos toda a honra. Glorifica o Senhor. E nós Te damos toda a glória. De novo, mais uma vez, só vocês. E nós Te damos toda a Ti, Jesus. Oh, Jesus, a Ti toda a honra, toda a glória, Deus. Nós Te damos, ó Deus, toda a honra, toda a glória, Deus. Toda a honra, toda a glória. Nós Te damos, Deus, toda a honra e toda a glória. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Nós Te damos, Deus, toda a honra e toda a glória, Deus. O Arena Camp, Deus, é uma bênção porque é o Senhor que está presente. Não é porque nós fazemos.
Ó Deus, tudo, ó Deus, estar na presença do Senhor, ó Deus, é uma bênção, porque estamos na presença do Senhor, porque é o Senhor, é tudo para Ti, é tudo para o Senhor, é toda a glória ao Senhor, é tudo para Ti, ó Deus. O Evangelho, a vida, ó Deus, redundam no Senhor, e a Ti te damos toda a honra e toda a glória, Deus. Queremos, ó Deus, nessa noite glorificar o Senhor, ó Deus, e ó Deus, por toda a nossa vida, Deus, que durante a nossa caminhada, Deus, seja nos montes ou nos vales, seja nos momentos extraordinários da vida, ou nos momentos ordinários e mais comuns da vida, nós queremos glorificar o Senhor. Por isso, Deus, que a chama do Teu Espírito Santo queime forte no coração de cada adolescente aqui, de cada jovem, de cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.